Olá! A nossa análise de hoje vai mergulhar nas ideias de quando o humor oscila demais. A ideia aqui é trazer um pouco de clareza para uma experiência que, para muita gente, é bem confusa e solitária. A das mudanças de humor extremas. O objetivo é dar palavras, dar uma estrutura, para a gente conseguir se observar melhor. A pergunta que abre o material já vai direto ao ponto, né? Ela captura bem aquela sensação de desorientação. Sabe aquela impressão de que tem uma força dentro da gente que, de repente, assume o controle e aí alterna entre fases de muita energia, tudo colorido, e outras em que parece que a luz se apaga. E o pior, sem um motivo claro do lado de fora. E aqui, olha, é fundamental entender essa diferença, porque ter dias bons e dias ruins, bom, isso faz parte da vida de todo mundo. O ponto de atenção, segundo a fonte, é quando essas oscilações param de ser uma simples reação ao que acontece e passam a governar a vida. Quando elas começam a ditar as decisões, os relacionamentos, tudo isso por causa da intensidade e do tempo que dura. Essa sensação de perda de controle nos leva direto para a primeira parte da nossa análise, que é justamente sobre esse sentimento. Aquela coisa de sentir que algo saiu do eixo, sabe? E os primeiros sinais de que o equilíbrio interno foi para o espaço. E um ponto super interessante é como essas oscilações acabam sendo explicadas ou racionalizadas. É muito comum ouvir justificativas do tipo, é a minha personalidade, eu sou uma pessoa intensa mesmo. Ou até tratar tudo como se fosse uma depressão que vai e volta, ou ansiedade, sem nunca enxergar o ciclo completo. E aqui está a mensagem principal da fonte. Parar de brigar com o que se sente e começar a observar com honestidade é um ato que pode transformar tudo. Essa autoobservação não é, de jeito nenhum, um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é uma demonstração de força e de autoconsciência. Bom, a próxima sessão nos oferece uma espécie de mapa. Um mapa para dar nome e estrutura para esses estados internos, ajudando a transformar o caos em clareza. Afinal, dar nome ao que a gente sente é sempre o primeiro passo para entender. De um lado desse mapa, a gente encontra a mania. Pensa num estado de euforia ou até de irritação tão intenso que o pensamento acelera, a necessidade de dormir praticamente desaparece e a impulsividade pode levar a consequências bem sérias. Do ladinho dela tem a hipomania. É uma versão mais leve, sabe? Muitas vezes ela é vista até como um pico de criatividade, de produtividade, de confiança. O perigo, como a fonte aponta, é que ela também faz parte do ciclo e quase sempre vem antes de uma queda emocional bem brusca. E lá no outro extremo, o episódio depressivo. Essa é a fase mais dolorosa, marcada por um vazio, uma perda total de motivação. Geralmente, é nesse momento que a pessoa busca ajuda, mas, muitas vezes, sem nem se dar conta de que aqueles períodos de alta também faziam parte do mesmo quadro. Entender a diferença entre os tipos é essencial. Simplificando bastante, o tipo 1 é marcado pela presença daqueles episódios de mania bem intensos. Já o tipo 2 se caracteriza pela alternância entre os episódios depressivos e os episódios mais leves de hipomania, que muitas vezes podem até passar despercebidos. Este slide aqui propõe uma pausa, uma reflexão. A intenção não é dar um diagnóstico, claro, mas sim convidar a uma observação da própria história. É um convite para tentar reconhecer padrões que, talvez até hoje, tenham passado batido. E para guiar essa reflexão, a fonte sugere algumas perguntas-chave. Já aconteceram períodos de dormir muito pouco sem sentir cansaço, como na imagem de cima? Ou fases de tomar decisões impulsivas e depois se arrepender? Ou, no outro extremo, momentos de tristeza profunda e perda de interesse pela vida, como a gente vê nas outras cenas? Observar isso já é o começo da clareza. A partir dessa autoobservação, a gente chega num ponto crítico que o livro aborda. A armadilha mais comum e mais prejudicial na hora de lidar com essas oscilações. O ponto central é este. O transtorno bipolar não é uma falha de caráter ou falta de controle. Tentar lidar com ele só na base da força de vontade, além de não funcionar, gera uma frustração enorme. É uma condição de saúde que precisa ser vista e cuidada como tal. E esse slide mostra bem os comportamentos que acabam mantendo a instabilidade. Negar os sintomas, achar que só a fase da depressão é o problema e, principalmente, parar o tratamento quando se sente melhor. Essas atitudes levam a recaídas e criam um ciclo de sofrimento que poderia ser evitado. Então, qual é o caminho a seguir? A próxima parte da nossa análise foca exatamente nisso, nas estratégias construtivas para a gente criar uma base sólida de equilíbrio e de cuidado no dia a dia. A fonte propõe um caminho que se apoia em 3 pilares fundamentais. Eles funcionam juntos, sabe, de forma integrada, para criar uma vida com mais qualidade, mais autonomia e, claro,
mais segurança emocional. O primeiro pilar é o acompanhamento médico. E por quê? Porque a medicação correta funciona como um estabilizador, diminuindo a intensidade dos extremos. E olha, não se trata de anular as emoções, mas sim de proteger o cérebro dos efeitos das crises e criar um terreno mais seguro para o trabalho da terapia. O segundo pilar é a psicoterapia. A terapia é como uma caixa de ferramentas. Ela ajuda a reconhecer os primeiros sinais de uma crise, a criar estratégias para lidar com gatilhos e a reconstruir a autoobservação. É o espaço para aprender a navegar pelo próprio mundo interno com mais habilidade. E o terceiro pilar é a rotina. Para quem convive com um transtorno, a rotina funciona como uma âncora mesmo. E por que ela protege tanto? Porque coisas como sono regular e horários estáveis ajudam a regular nosso relógio biológico, que é super sensível nessas condições. E isso ajuda a manter o equilíbrio. Com isso, a gente chega ao conceito final, e talvez o mais profundo de todos, a ideia de construir uma blindagem interna, mas não uma blindagem de rigidez, e sim de consciência. Essa frase ressignifica totalmente a ideia de força, né? A blindagem aqui não é se tornar uma pessoa fria, insensível, é o resultado de uma consciência tão fortalecida que os impulsos, os gatilhos, eles já não atravessam a mente sem um filtro. Essa consciência cria um espaço, um pequeno, mas poderosíssimo espaço entre o impulso e a ação. E é nesse intervalo que nasce a possibilidade de escolha. A escolha de não ser levado pela emoção, de pausar antes de reagir e de agir com intenção e com autocuidado. E para encerrar, a fonte deixa essa reflexão no ar. Não é uma pergunta que precisa de uma resposta pronta, mas é uma que aponta para o futuro. O equilíbrio não é um destino final, mas sim uma construção diária, baseada na forma como cada um de nós escolhe se relacionar com a própria mente e corpo, com mais respeito, com mais cuidado e, acima de tudo, com mais presença.